povo, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da geometria plana, geometria básica, né? Já temos uma trajetória aí, começamos lá com os ângulos, passamos pelos triângulos e vamos falar um pouquinho, e nesse bloco uma situação mais teórica, digamos assim, para a gente aprender um pouquinho dos conceitos que se trabalham os quadriláteros. Vamos ver o que é um quadrilátero, como é que a gente trabalha, nesse caso, os quadriláteros, enfim, tipos de quadriláteros. É bem mais teórico, a gente traz algumas pinceladas de questões, mas muito mais envolvendo essa parte conceitual. Por quê? Normalmente o que envolve a parte dos quadriláteros vai ser visto muito mais lá quando a gente falar na parte de áreas e perímetros. É o que realmente tem bem mais questões. Muitas vezes ele bota um conceito, algo que você precisa saber, envolvendo os quadriláteros, mas pergunta qual é a área que você vai ter que encontrar, então a gente deixa para estudar isso quando a gente chegar lá na parte de área. Tá pertinho, a gente chega daqui a pouco, porque também é um assunto muito corriqueiro, muito, né, que aparece com uma certa frequência nas nossas provas de matemática. Tudo bem? Então vamos começar os nossos trabalhos. Só falando da parte de quadriláteros, pega teu material aí para você ir acompanhando, que a gente está começando agora no nosso Matemática Começando do Zero. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH. Você encontra, né, dúvidas com o PH lá no Tira Dúvida do Gran Curso Online, no @professor Paulo H, ou no beijo no papai e na mamãe, @gmail.com. Bora, povo, começando os nossos quadriláteros, figuras geométricas planas que possuem 4 lados. Tem aí alguns exemplos para a gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Primeiro, elementos do quadrilátero, eu tenho os vértices, cada um desses pontinhos aqui, já tínhamos falado isso quando falamos dos triângulos, também dos meus quadriláteros, essa possibilidade também que são os meus vértices, né? A ligação dessas semirretas que a gente pode ter, tá certo? Os nossos lados, né? Lá nesse caso aqui, os lados são todos iguais. Esse outro aqui, eu tenho esses lados sendo iguais. E assim sucessivamente. Eu tenho os ângulos internos. No nosso caso aqui, eu tenho um ângulo reto. Eu tenho, por exemplo, aqui um ângulo agudo. Aqui já um ângulo obtuso. Tá certo? E por último, e aí de um conceito que não apareceu na parte dos triângulos, que é a parte das linhas diagonais. É a ideia que a gente pode ter, ó. No triângulo não existia a possibilidade de diagonal, a partir dos quadriláteros isso pode acontecer. Alguns dos exemplos aqui das nossas diagonais. Essa semirreta que cruza de um ponto a outro, né, de um vértice a outro, né, que a gente pode ter, digamos, um vértice oposto, né, que a gente tem nos nossos quadriláteros. Primeiros conceitos iniciais. Bom, conceito de quadrilátero côncavo ou convexo. É quase a música, né, acho que do Roberto Carlos. É o novo côncavo e o convexo. Assim é nosso amor. Aí eu vou deixar o resto aí para vocês completarem. Bom, tá aí os dois conceitos. Muda só a historiazinha do não. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho até uma figurinha. Não coloquei figurinha não. Os quadriláteros podem ser côncavos ou convexos quando a reta que une dois vértices consecutivos não encontra o lado formado por dois vértices, pelos outros dois vértices. E o côncavo quando a reta que une dois vértices consecutivos encontra o lado formado pelos outros dois vértices. Pessoal, a ideia que a gente precisa ter aqui, e pegando um dos exemplos que a gente colocou, eu tenho um quadrilátero aqui e eu tenho um quadrilátero aqui. PH, isso é um quadrilátero feio, mas são 4 lados, tá certo? E a ideia que ele diz é que quando a reta que une
dois vértices consecutivos, não encontro o lado formado. Essa daqui é o nosso convexo. O côncavo, se você olhar, eu consigo chegar nessas retas. Ó. Se eu continuar aqui, eu vou encontrar o lado formado por outros dois vértices. Se eu der continuidade, né, dois vértices, dois, tá certo. Ó. Vértice, vértice, vértice e vértice. Quando uma reta que une dois vértices consecutivos, tá aqui um deles aqui. Deixa eu até colocar de vermelho aqui para a gente, para dar uma ênfase maior. Pronto. Encontra, numa continuidade aqui dessa reta, ela encontra esse lado formado pelos dois outros vértices. Chamamos essa figura de um quadrilátero côncavo. Já isso não acontece quando eu tenho um quadrilátero convexo. Se eu continuar com este lado desses dois vértices, eles não encontram, ó, o nãozinho aqui, eles não encontram o lado formado pelos dois outros vértices. Eu tenho, nesse caso, um quadrilátero convexo. De novo, conceitos como esse aparecem muito mais em questões, como eu próprio disse anteriormente, conceituais. Né? Ele pode confundir você quem é o côncavo com quem é o convexo. Só isso que pode aparecer, então fica aqui muito mais como, né, para você fazer suas anotações aí nos seus alfarrábios. Bom, tipo de quadriláteros, agora a gente começa, são as figuras que aparecem com mais frequência nos nossos estudos. Elas se diferenciam pelos números de lados paralelos, vamos entender. Eu tenho os trapézios e eu tenho os paralelogramos. Quando eu tenho dois lados opostos paralelos, apenas dois. Lembra que o quadrilátero tem 4 lados. Quando dois lados opostos são paralelos, se encaixam digamos, no subtipo. É um quadrilátero de que tipo? Do tipo trapézio. Se eu tenho os lados, os 4 lados, dois opostos, mas paralelos, mas são todos os lados paralelos, temos o paralelogramo. E temos uma situação de alguns quadriláteros que não são nem trapézios nem paralelogramos, ou seja, não têm lados opostos paralelos. Chamamos de quadrilátero qualquer. Tudo bem? Deixa eu ver se tem algum desenho aqui. Não tem desenho, então vamos imaginar o seguinte. Por exemplo, o trapézio mais comum que a gente tem aqui, o trapézio retângulo. Pronto. Chamamos esse desenho, esse quadrilátero, de um trapézio retângulo, por causa desses ângulos retos, e pela nossa definição me diz que dois lados opostos, esse daqui que eu estou pintando, deixa eu até tirar assim, deixa eu ver se eu consigo tirar ele todo. Tirei, vou testar ele aqui. Esse lado é oposto a esse. Apenas dois lados opostos. Nada tem a ver os outros dois, deixa os outros dois de vermelho, porque eles não são opostos, mas não são paralelos. Tá certo? Por outro lado, se você pegar, por exemplo, o retângulo, é um tipo de paralelogramo. Inclusive, no nosso desenho inicial, a gente colocou isso. No paralelogramo, perdão, no retângulo, e nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, perdão, eu tenho, além dos meus ângulos retos, mas isso não importa para o nosso caso, mas o que vai importar é que seus lados opostos, esse oposto a esse, são paralelos, esse oposto a esse são paralelos. Por isso que a gente fala os lados, enquanto no trapézio são apenas 2, 1 e 2. Tudo bem? Então, separemos agora quadriláteros da parte dos trapézios e da parte dos
paralelogramos. Você pode até estar pensando, peraí, PH, eu já ouvi falar que existe um quadrilátero chamado paralelogramo. Tem a ver com esse daí? O paralelogramo existe o tipo de quadrilátero e existe também a figura do paralelogramo propriamente dito. Está, logicamente, dentro dos grupos, dentro dos tipos de paralelogramos, tá bom? Vamos ver um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ó, falando primeiro dos trapézios, o que é que eu tenho aqui dos meus trapézios? Quadriláteros com um par de lados paralelos, dois lados paralelos, tá? Um par de lados paralelos. Vamos conhecer alguns tipos dos trapézios. Eu tenho trapézios, tá? Já tem até as figurinhas ajudando aqui pra gente. Primeiro, o trapézio isósceles, aquele que apresenta dois lados com a mesma medida e dois diferentes. Estamos aqui com o caso 1 do trapézio isósceles. Eu tenho aqui a minha figura 1 do meu trapézio isósceles. A ideia é que dois lados com a mesma medida. Esse lado aqui terá a mesma medida desse. Isso é chamado de trapézio por esses outros dois que eu vou deixar aqui de forma pontilhada. São os dois lados opostos paralelos. Tá certo? Então, pontilhado, lados opostos paralelos que determinam que esse desenho, que esse quadrilátero é o trapézio. Do tipo isósceles, que esses outros dois lados, os não opostos, têm a mesma medida. Tá? Trapézio retângulo, já demos até a ideia do nosso trapézio retângulo, representado por dois ângulos de 90 graus. Tá certo? Dois ângulos de 90 graus. Vou até antecipar, a gente já vai falar daqui a pouco sobre isso, mas não custa nada a gente já deixar. Lá no estudo do triângulo que a gente fez, a soma dos ângulos dará 180 graus. Já nos quadriláteros, a soma dos ângulos dará de 360 graus. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar em um trapézio, no nosso caso, nosso trapézio retângulo, a soma desse ângulo, por exemplo, alfa com beta, vai dar obrigatoriamente 180 graus. Tá? Então, só apenas um detalhe, porque os outros dois são retângulos, né? Perdão, retângulos não, são triângulos, volta a fita, são ângulos retos, agora sim, PH, são ângulos retos, que compõem dois dos quatro ângulos de um trapézio. E o último é o nosso trapézio escaleno, onde todos os lados da figura trazem medidas diferentes. Esse aqui é o caso 2, que é o nosso trapézio retângulo. Esse é o nosso caso 3, que é o nosso trapézio escaleno, com todos os lados da figura com medidas diferentes. Pronto, do trapézio é isso daí. E olha, questãozinha bem bobinha, só coloquei aí porque a gente tem uma forma de lembrar sobre o nosso assunto. Uma empresa de azulejos, pisos e ladrilhos estuda produzir uma nova peça para decorações das residências. O conjunto de 5 peças que se completam conforme a figura abaixo. Está aí a nossa figura das 5 peças, 1, 2, 3, 4 e 5. As figuras que deverão ser reproduzidas para a composição do conjunto são, primeiro, o item 1 e o item 5, eita, já passei, ó, representam triângulos retângulos. Triângulos retângulos. Não serão isósceles, não serão equiláteros, serão triângulos retângulos. Tá certo? Ficaria então, deixa eu até tirar daqui, entre o item A, trapézio isósceles e trapézio retângulo. O 3, o 4 e o 2, o 3 e o 4 não trazem ângulos retos. Então, sobra, você pode até imaginar, será que é um escaleno? Mas ele não fala de trapézios escalenos. Você pode até olhar assim, não, trapézio, será que é isósceles, será que é escaleno?
ele não trata. Ele trata ou apenas de isósceles ou apenas do trapézio retângulo. Como não estamos vendo ângulos retos, estamos falando do trapézio isósceles, por isso o gabarito da nossa questão, letra A. Bem tranquilinha, questãozinha apenas para a gente dizer que passou por aqui. Tudo bem? Bora continuar? Outra aqui para a gente, ó. Considerando que no trapézio ABCD, mostrado na figura a seguir, os lados A, B e CD sejam paralelos, como é que se diz? É o conceito de uma figura de trapézio, lados opostos e dois lados opostos paralelos, e os ângulos internos dos vértices A, B, C e D medem 115 graus, 3x menos 10, x mais 10 e y. É correto concluir que no ângulo do vértice C é menor do que o ângulo do vértice D. Pessoal, vamos pensar um pouquinho nesse sentido. Bom, ele me fala aí do valor do 3x menos 10, x mais 10 graus e y nessa ordem, ou seja, vamos escrever, ó, o A já está 115, o B 3x menos 10, o C x mais 10 e o D y. Bom, de que é que vai me adiantar esta situação? É correto concluir, ele quer saber o valor dos ângulos, é o que a gente vai encontrar. Pessoal, aqui a gente tem que bater o nosso velho e bom olho de Tandera. Ele está como base aqui para a gente o estudo do trapézio. Porém, quando estudamos ângulos lá dos nossos feixes de retas paralelas e retas transversais, vamos lembrar isso aqui? Vou até mudar de cor, eu vou dar uma continuidade neste rapazinho aqui e neste rapazinho aqui, porque lá nos nossos estudos de ângulos, a gente poderia dizer que temos aqui, ó, este ângulo Y está representado aqui também por este ângulo Y. E temos aí um ângulo, né, de 180 graus nesse caso. Então, a primeira situação eu já vejo que 115 mais Y é igual a 180 graus. O meu Y é 180 menos 115 vai me dar 65 graus. Olha que beleza. Do outro, a mesma ideia. Este ângulo x mais 10 pode ser representado aqui também. Eles são semelhantes. Portanto, x mais 10. Assim, a soma deles tem que dar um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. 2, x mais 10 mais 3x menos 10 igual a 180 graus. 4x mais 10 vai embora com menos 10, sobra 180. O meu x é 180 dividido por 4, é igual a 90 por 2, 45 graus. Cuidado agora, cuidado agora. Veja o que é que ele nos pede. Quem é o meu ângulo do vértice C? O vértice C é x mais 10, que é 45 mais 10, que é 55 graus. É menor do que o vértice D, que é o valor do y, que nós encontramos 65 graus. Logo, sim, de fato, o nosso, né, o ângulo é menor. Perdão, a garganta está incomodando um pouquinho aqui, tá certo? E aí, nem pelo 45, mas pelo cálculo que a gente fez do nosso x mais 10. Bora seguir. Pronto.
de exercíciozinho, viram aí, né? Bem tranquilo a parte do trapézio, a questão anterior nem era muito trapézio, trazia a figura do trapézio, mas a gente precisava de conceitos que estudamos lá na parte dos ângulos, sem problema nenhum. Vamos envolver agora, que são figuras muito mais conhecidas, que a gente já trabalha normalmente no grupo, né, dos paralelogramos. Vamos lá. São quadriláteros que possuem lados iguais e paralelos 2 a 2. Seria uma outra forma de definição, como a gente colocou anteriormente naquelas nossas figuras envolvendo agora os paralelogramos. Tá aí eles. Em todos eles temos lados iguais e paralelos 2 a 2. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Eu tenho o paralelogramo propriamente dito. O meu item 1, ele está aqui, vamos ler. Apresenta dois lados opostos paralelos 2 a 2. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Cabe ainda ressaltar que eu tenho dois ângulos agudos iguais e dois ângulos obtusos também iguais. Esses ângulos necessitam necessariamente serem dois agudos e dois obtusos. Se eles virarem algum ângulo reto, ele deixa de ser paralelogramo. Tá certo? Ele deixa de ser paralelogramo. Eu tenho que ter obrigatoriamente dois ângulos obtusos, dois ângulos agudos, esses ângulos agudos e obtusos, logicamente, sendo iguais. Tudo bem? Vamos seguir. O retângulo, estamos agora no nosso item 2, e aí ele já diz, ó, agora, opa, calma, aqui, marquei errado, 4 ângulos retos, sim, já tem uma diferenciação, tem uma similaridade com o paralelogramo, que é lados opostos paralelos e iguais. E o que é que os diferencia? No paralelogramo eu tenho ângulos iguais, porém diferentes de 90 graus. No retângulo são apenas ângulos de 90 graus. Pessoal, a ideia é que, se você imaginar na sua mente um retângulo aqui, e se a sua base, digamos, ela fica fixa, e você mexe ele de lado, quando você mexe um pouquinho para um lado, você tem um paralelogramo. Voltei e formei ângulo de 90 graus, retângulo. Andei, né, bati um pouco de lado, assim eu vou ter novamente um paralelogramo. Tá bom? Então, existem similaridades entre figuras do grupo dos paralelogramos, tá certo? E, logicamente, diferenças para que possam serem diferenciadas. Vamos lá. O losango é o item 3, não é losangulo, é losango. Item 3, vamos ler? 4 lados congruentes, todos iguais, e seus ângulos opostos sendo congruentes, 2 agudos e 2 obtusos. Deixa eu até também deixar os tracinhos aqui, para que fique representado bem direitinho para a gente. Tudo bem? O losango, ele tem similaridades e diferenças com o quadrado, nosso quarto e último paralelogramo, né? Paralelogramo de maneira geral, como tipo de quadrilátero. Os 4 lados são congruentes, semelhante ao meu losango. E 4 ângulos congruentes, semelhante ao retângulo, porém diferente do meu losango. Tá certo? Então, de novo, entre eles existem similaridades entre eles. Por exemplo, entre o losango, por exemplo, e o paralelogramo, ele tem a situação dos seus ângulos, ângulos obtusos e ângulos agudos. Já entre o quadrado e o retângulo, também relação de ângulos. Então,
vale a você esse raciocínio, essa visualização das nossas figuras para verificar se tem algo de semelhante e se tem algo diferente entre as figuras que representam os paralelogramas. Bora continuar. Olha aí, quadriláteros são polígonos, vamos falar um pouquinho mais para frente, já falamos lá no início, que possuem 4 lados, né? Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem apenas 2 diagonais, ou de a soma dos seus ângulos internos ser igual a 360 graus. Já guarda essa ideia, tá? Até serve também como para as nossas anotações, né? Num quadrilátero eu tenho apenas 2 diagonais. Pode pegar qualquer quadrilátero, vai ter 2 diagonais. E a soma dos seus ângulos internos, já falamos, ser igual a 360 graus. Os paralelogramos possuem uma característica a mais que os quadriláteros, que é o fato de possuírem lados opostos paralelos. Já falamos sobre isso aqui. Isso acarreta uma série de propriedades pertencentes somente a eles. Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas propriedades. Pessoal, lendo as nossas situações, eu tenho possuem lados opostos iguais. Sim, possuem lados opostos iguais. Já vimos isso. Possuem diagonais iguais. Também temos paralelogramos, no sentido mais amplo, com diagonais iguais, como, por exemplo, o retângulo e o quadrado. Possuem ângulos opostos iguais. Também temos situações, inclusive, com as figuras que nós colocamos anteriormente também. Possui ângulos adjacentes suplementares, sim. A ideia daí é que ângulos adjacentes, por exemplo, se eu tiver um ângulo, um paralelogramo, onde eu vou ter um ângulo agudo e um ângulo obtuso, a soma deles dois tem que dar 180 graus suplementares, também já estudamos isso. Porém, ficou um detalhezinho, as diagonais de um paralelogramo cruzam em seus pontos médios, sim, também se cruzam. Aqui cabe a nossa observação. Pessoal, temos os paralelogramos possuem diagonais iguais? Sim e não. Não são todos. Tá certo? Ele, vendo em uma visão geral de todos os casos de paralelogramos, nós temos, por exemplo, o quadrado e o retângulo como diagonais iguais. Porém, para o paralelogramo e para o losango, essa propriedade não existe. Portanto, não é uma propriedade válida para todos que se enquadram no caso do paralelogramo. Com relação às diagonais, elas se cruzam de fato nos seus pontos médios. Então tem esse detalhezinho aí para a gente colocar. Aqui foi uma fotozinha que eu tive que pegar para essa nossa figura. O quadrado abaixo, qual é a alternativa que corresponde a uma propriedade exclusiva do quadrado em relação aos demais quadriláteros. Todos os lados são congruentes. Não é exclusiva, porque o losango também tem lados congruentes. Todos os ângulos internos são retos? Também não é exclusivo. O retângulo também tem essa mesma característica. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Tchan, 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 tchan. Opa, eu pensei que era ela, mas vamos lá. Lados opostos... Opa, passei errado. Lados opostos paralelos, e não, realmente, o losango também tem lados opostos paralelos e congruentes. O retângulo também tem lados opostos paralelos e congruentes. Então não poderia ser realmente o item C. O item D se cruza no ponto médio, nós já falamos anteriormente, diagonais congruentes e perpendiculares entre si. Sim, realmente, essa daqui de fato essas diagonais são iguais e formam
um ângulo de 90 graus. No caso do losango, por exemplo, elas também formam ângulos de 90 graus, mas não são congruentes. Por outro lado, o nosso retângulo tem diagonais congruentes. Porém, não formam ângulos retos. São dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos. Não perpendicularidade. A ideia da perpendicularidade é formar entre elas um ângulo de 90 graus. Beleza, povo? Tranquilidade, questãozinha, e é o que pode acontecer, tá certo? Em questões envolvendo a nossa parte mais conceitual, digamos assim, quando falamos na parte de quadrilátero. Fechamos direitinho? Fechamos legal esse nosso bloco. Segura as pontas que a gente volta daqui a pouco falando mais sobre os estudos da geometria básica. Beijo no papai e na mamãe.